Ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente, e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, Eu sei, eu não sou igual a você, sei também. mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares. Mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito deles. Essa é a verdadeira amizade. Tão legal Ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente. que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amiga de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo. Todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, Eu sei, eu não sou igual a você, também. mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, Não, não, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Que não, Você não é igual a mim, eu sei. eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. não importa se você é diferente de mim. Eu gosto de você mesmo assim. É isso aí. Que não! Você é meu amigo, mesmo sendo alto, baixo, gordo, magro, careca ou cabeludo. Eu gosto muito de você. Eu tenho amigos de todos os lugares, de todos os jeitos. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar a nova apostila, tá? Estamos juntos novamente, tenho certeza que você vai aprender muito. Leia com atenção, responda com capricho e dê o seu melhor. Observe essa imagem. Essa imagem mostra crianças de diversas raças que existem no Brasil, né? Existem pardos, negros, brancos, orientais, né? E você sabe o que é pluralidade cultural? Pluralidade cultural significa que no Brasil existe diversas culturas, porque existem diversas raças, né? Ou seja, existem diversos costumes, tipos de comidas, né? Modo de se vestir, diversas religiões, né? Então, o Brasil é o país em que vivemos e ele foi formado por muitos grupos humanos que dão a origem a diversas etnias, que possuem maneiras de viver e costumes próprios, que chamamos de cultura, e que tem muito valor. Vamos entender melhor ao fazer as atividades, será uma aventura. Questão 1. As modificações que os seres humanos sofreram durante sua evolução não foram muito além da aparência. Essas mudanças físicas resultam de uma incrível capacidade de adaptação dos seres humanos ao meio em que vivem,
Infelizmente, essas diferenças na aparência serviram para que milhões de pessoas fossem discriminadas e escravizadas. Dê sua opinião sobre o texto que você acabou de ler. Você acha correto haver discriminação entre pessoas por causa da aparência física? Escreva suas ideias. Então, você acha correto haver preconceito só porque uma pessoa tem uma aparência física diferente da sua? Você vai escrever aqui, tá? Questão 2. Leia com atenção o poema Amigos do Peito. Tá? Você vai ler esse poema e vai responder as questões. Questão B. Você tem algum amigo com quem costuma brincar? Escreva sobre seu amigo e conte como está sendo esse isolamento sem poder brincar e as brincadeiras que você costuma brincar, tá? Escreva o nome das brincadeiras que você costuma brincar e o nome do amigo, né? Questão 3. A questão 3 fala para você preencher os espaços abaixo com as suas características físicas. Qual é a sua altura, qual é o seu peso, qual é a cor da sua pele, qual é a cor dos seus olhos, qual é a cor do tipo dos seus cabelos, tá? Vamos para a questão 4. A questão 4 fala: somos todos humanos e bem diferentes. Isso não faz mal. Diversidade é mais legal. Observe as informações sobre cabelos cacheados. Escolha algumas pessoas e classifique os cachos delas. Então, vocês conhecem pessoas que têm cabelo cacheado? Vocês vão escrever o nome das pessoas que você conhece aqui. E você vai dizer o tipo de cacho de acordo com essa tabelinha. Se a pessoa que você conhece tem um cacho dessa forma assim, mais ou menos dessa cor, né? 2A. Você vai colocar 2A aqui na tabela. Então, você vai escrever o nome da pessoa e vai colocar o código de acordo com essa tabela aqui de baixo. Se você conhece uma pessoa que tem um cabelo dessa forma, aqui é 3A. Você vai colocar 3A, tá? Questão número 5. O povo brasileiro é formado da união de vários povos. O primeiro povo a habitar as terras brasileiras foram os indígenas. Em 1500 chegaram os portugueses, depois os espanhóis, que constituíram os brancos na formação do nosso povo. Com a colonização do Brasil vieram os africanos, eram os negros. Tempos mais tarde juntaram-se a esse povo os imigrantes italianos, alemães, japoneses e muitos outros, que contribuíram para a formação do nosso povo. Então, o nosso povo brasileiro, ele é bem diversificado, né? Então, vocês estão vendo aqui essas imagens, essas palavras aqui em negrito mais escuro? Vocês vão procurar essas palavras no caça-palavras, tá? Só isso. E na letra B, você se identifica com qual desses povos que formou o povo brasileiro? Explique sua escolha. Então, qual povo você se identifica mais? Se identifica mais com os indígenas, portugueses, italianos, negros? Vocês vão colocar aqui na letra B. Questão 6. Hora de se movimentar. As crianças indígenas costumam ter contato com animais selvagens, afinal, geralmente elas vivem nas florestas, onde também habitam esses animais. Muitas delas imitam os sons e movimentos deles, né? Imagine se você fosse uma criança indígena, imitando vários animais da floresta. Quais você iria imitar? Faça o movimento, o som e escreva o nome de cada animal. Então, você vai se imaginar como uma criança indígena, né? E vai imaginar um animal, vai tentar fazer o som e escrever o nome do animal aqui. Tá bom? Questão 7. Questão 7, vocês vão ler este poema que chama O Jeito de Cada Um, de Ruth Rocha. Os versos, cada linha do poema, da poesia acima, retrata claramente o jeito diferente de cada um. Escreva as respectivas rimas, que é a repetição de sons no final dos versos de um poema, das palavras abaixo, e depois o número de versos no retângulo ao lado, tá? Então, aqui, ó, no poema, cada linha dessa é um verso. Vocês vão contar cada linha dessa e colocar bem aqui no retângulo o número total, tá? E aqui você vai ler essa palavra e vai procurar a rima dela. Lembrando que rima é repetição de sons no final dos versos de um poema. Por exemplo, diferentes rima com dentes. Por quê? Porque o final aqui são iguais, tá vendo? Entes, entes.
diferentes, dentes. Então, qual a rima de diferentes? Será dentes. Você vai escrever dentes bem aqui na frente. Vai procurar a rima dessas outras palavras aqui no texto, tá? Sempre olhando o finalzinho delas, que tem o mesmo som. Questão número 8. Aqui fala, tem um texto sobre pluralidade cultural, que consiste na diversidade de culturas e expressões culturais existentes na sociedade. Né? No Brasil, é possível ver a diversidade existente entre as regiões brasileiras, seja nas manifestações folclóricas, na culinária, na religiosidade, na música, nas festas tradicionais, no folclore e outros aspectos, né? E vai responder aqui, ó. A cultura africana trouxe muitas contribuições para o Brasil, dentre elas os instrumentos musicais. Observe algum desses instrumentos. Então, aqui tem os instrumentos, né, africanos, tabaque, a fuzê, pandeiro, agogô, cuíca. E responder aqui, ó. A. Encontre no caça-palavras o nome dos instrumentos musicais de origem africana. Então, esses instrumentos aqui, vocês vão procurar aqui no caça-palavras, tá? Essas palavrinhas aqui dos instrumentos africanos. Questão 9. Você vai ler esse texto que fala da pluralidade cultural, né? E responder a questão aqui, ó. A. Agora faça os cálculos, adição e subtração, aprenda novas palavras e forme uma frase. Então, aqui, ó. Cada número desse tem uma sílaba correspondente. Número 35 é a sílaba Z. O 42, a sílaba é o VA, 25, a RI, 37, A, 18, LO, 45, V, e assim com as outras, né? Aqui, ó, você vai substituir o número pela sílaba correspondente, tá? Aqui, no caso, vai somar as sílabas, né? E vai dar a palavrinha aqui, ó, 42, significa vá. Você coloca o vá. Mais 18, lou, lou, né? Coloca aqui debaixo do 18, lou. Mais 25, ri. Mais 35, né? 35 é Z, valorize. Então, a palavra fala valorize, né? Aqui no caso, como é subtração, continha de menos, você tem que fazer a primeira conta, tá? 40 menos 3, coloca o resultado e procura aqui a sílaba correspondente ao resultado, tá? Faz com as outras. Cada uma dessas você vai fazer. B. Depois de todos esses cálculos que você fez, escreva a frase que você descobriu. Então, cada espaço desse vai formar uma palavra, né? Aí você vai juntar todas, vai formar uma frase e vai escrever aqui. Questão 10. Nascemos nesse país lindo, chamado Brasil, um país formado por 3 povos diferentes. Os negros da África, os índios das Américas e os brancos da Europa. Consequentemente, somos povos de culturas distintas. A. Forme frases com as palavras em destaque no texto. Olha quem está em destaque aqui, ó, país. Então, você vai fazer uma frase com a palavra país, tá? Uma frase com a palavra Brasil. Então, todas as que estão mais escurinhas, né, e destacadas embaixo, você vai fazer uma frase aqui, tá? Vamos para a questão 11. Não, é a letra B, quer dizer. Desembaralhe as letras e descubra as 3 principais etnias que formam a população no Brasil, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui, vai desembaralhar as letras, né? E encaixá-las seguindo a linha abaixo. Ó, o S aqui, ó, olha a linha abaixo, ela leva até o último quadrinho. Coloca aqui o S aqui no final, né? Vai seguir aqui a linha e ver aonde que ela vai ficar localizada, tá? Apenas isso. Na questão 11. No Brasil, há 305 etnias indígenas. Elas têm línguas diferentes, localização diversa pelo território nacional, além de costumes variados, como, por exemplo, a maneira de se adornar, enfeitar, pintar e se arrumar, vestir, etc. Observe a gravura e responda as perguntas. Ó, 3 índios. Vamos observar aqui essa gravura. 3 índios tomando banho, né? E aqui tem sendo um padre, né? No caso, acho que eram os jesuítas, né? Que ele fala, tomam banho todo dia. Aí aqui poderia ser um capitão português, falou, são os bárbaros. Bárbaro significa selvagens, né? Ou pessoas que não têm civilidade.
Explique o preconceito que aparece nessa charge. É um gênero... O que é charge? É um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar uma crítica carregada de ironia e que refere situações do cotidiano, tá? Então, vocês vão explicar aqui qual o preconceito que vocês acharam com esta imagem, tá? Beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo.